Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabe aquela ideia incrível de viver de renda, sem ter que ficar se preocupando com o boleto do mês que vem? Pois é, esse é o nosso objetivo principal hoje. Nós vamos dissecar 4 verdadeiros tanques de guerra do mercado de fundos imobiliários. São ativos estruturados exatamente para aguentar qualquer turbulência e, claro, garantir aquela previsibilidade no longo prazo que a gente tanto procura. E isso leva a gente direto para uma pergunta que não quer calar. Afinal, como garantir uma aposentadoria realmente tranquila? Olha, a resposta definitiva não é só guardar o máximo de dinheiro possível, mas sim saber como blindar o seu patrimônio de verdade. O foco precisa estar naqueles ativos mega resilientes, aqueles que sobrevivem a crises econômicas, sobem e descem de juros e até incertezas políticas, sempre mantendo a constância nos pagamentos todo mês. Porque, no fim das contas, é a consistência e não a velocidade que constrói um futuro seguro. Para organizar o nosso raciocínio, o roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. Primeiro, o caminho da renda passiva. Segundo, focando em recebíveis imobiliários. Terceiro, a solidez dos imóveis físicos. Quarto, os pilares da segurança. E para fechar com chave de ouro, o efeito bola de neve. Então vamos lá. Parte 1. O caminho da renda passiva. A busca pela constância. Parte 2. Focando em recebíveis imobiliários. A força dos fundos de papel. Bom, o nosso primeiro gigante de hoje é o KNCR11, que é gerida pela tradicionalíssima Kinea. Ele é o que a gente chama de fundo de papel, priorizando aqueles certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, de altíssima qualidade. É o segmento High Grade. Em termos práticos, isso significa que o risco de calote ali é muito, mas muito baixo mesmo. Sem falar que a carteira deles é quase toda atrelada ao CDI. Então ele acaba entregando uma previsibilidade enorme e funciona como um escudo formidável quando a taxa básica de juros está lá nas alturas. Só para se ter uma ideia, a gente está falando de um retorno projetado aí na casa dos 11 a 12% em 12 meses. Pessoal, esse é um patamar excepcional para um ativo que tem um risco de crédito tão baixo. E tem mais, a liquidez diária dele é altíssima. Isso quer dizer que é super simples e rápido comprar ou vender milhares de cotas no mercado secundário a qualquer momento, o que só reforça o quanto o mercado confia na gestão deles. Saindo da Kinea, a gente vai direto para o MXRF11, o famoso o queridinho Maxi Renda. Olha, o MXRF11 é tão pulverizado por aí que é estatisticamente muito provável que qualquer pessoa que invista em fundos imobiliários no Brasil já tenha tido ele na carteira pelo menos uma vez na vida. E o segredo desse sucesso todo se baseia em 2 pilares fundamentais da gestão: uma acessibilidade extrema e uma pulverização muito inteligente dos riscos. E quando eu digo acessibilidade extrema, é porque a base de preço da cota do Maxi Renda gira historicamente em torno daquela famosa marca dos R$10. R$10 é um valor incrivelmente democrático, sabe? Funciona perfeitamente como uma porta de entrada maravilhosa para esse universo de investimentos, permitindo que a gente construa um portfólio super diversificado sem precisar de um caminhão de dinheiro para começar. Detalhando um pouco mais, ele é um fundo de segmento híbrido, mas tem uma dominância esmagadora na parte de papel. O portfólio deles é vasto, espalhando o capital por inúmeros títulos de dívida diferentes. Isso é genial porque amortece bastante o impacto caso algum devedor tenha problemas. Mas um detalhe importante aqui, é sempre bom ficar de olho no P/VP, aquele indicador de preço sobre valor patrimonial. O ideal é que ele fique ali pertinho de 1, para você garantir que está fazendo uma compra a um preço justo sem pagar ágios absurdos só porque o ativo é muito popular. Então, para amarrar essa ideia, o equilíbrio tático perfeito nos investimentos pede que a gente misture a velocidade dos juros dos fundos de papel com aquela segurança palpável de tijolo e concreto e o potencial de valorização dos fundos de tijolo. Essa dobradinha inteligente deixa o nosso portfólio muito mais preparado para surfar em literalmente qualquer ciclo econômico. E isso nos leva à parte 3, a solidez dos imóveis físicos, segurança em tijolos e concreto. Agora, mergulhando na infraestrutura física, é impossível não falar do HGLG11. Ele sempre se destaca principalmente por estar no mercado há muito tempo e por já ter sobrevivido intacto a várias crises. Sendo gerido por gigantes estruturados como a parceria entre o Credit Suisse e o Pátria, a reputação dele como um dos fundos de logística mais robustos e tradicionais do país simplesmente não se discute. E só para vocês terem uma noção real do tamanho desse gigante, a base de investidores deles passa de 400 mil cotistas. Pensa bem,
é gente suficiente para lotar muitas capitais por aí. São centenas de milhares de pessoas confiando seu capital na competência de uma gestão que mantém galpões de altíssimo padrão, super bem localizados e alugados para as maiores empresas de e-commerce e varejo do planeta. O mais legal é que o histórico de vacância deles é impressionantemente baixo. Traduzindo, os galpões quase nunca ficam vazios. O rendimento anual costuma ficar ali entre 8% e 9%, o que é excelente, especialmente se a gente lembrar que existe um potencial constante de ganho de capital com a reavaliação anual desses imóveis. É por causa de toda essa qualidade inegável que o mercado vira e mexe, negocia esse ativo com ágil. As pessoas pagam, com gosto, um prêmio de qualidade pela excelência das estruturas. Bom, saindo dos bastidores dos grandes galpões logísticos e indo direto para a vitrine do nosso varejo nacional, o nosso foco agora recai sobre o XPML11, da XP Asset. Gente, se tem um modelo de negócio no Brasil que já provou para todo mundo que tem uma capacidade de adaptação e resiliência inacreditáveis, é o de shopping centers. Principalmente aqueles voltados para as rendas média e alta, que acabam virando verdadeiros polos de lazer e serviços essenciais nas cidades. A escala física que esse fundo gerencia é um negócio absurdo. A área bruta locável, a famosa ABL, ultrapassa a impressionante marca de 600 mil metros quadrados. É uma pegada territorial gigantesca e estratégica, diversificada em várias regiões. Assim, eles conseguem capturar o melhor do consumo do país sem depender da economia de um único estado. O perfil faz do XPML11 uma verdadeira engrenagem de crescimento e renda. De um lado, ele entrega um dividendo super atrativo, rodando ali na faixa dos 9% a 10% ao ano. Do outro, a gestão ativa deles não para quieta, fazendo expansões, melhorias e reciclagens no portfólio o tempo todo. É um sistema duplo, sabe? Pinga um bom aluguel todo mês, junto com uma busca incessante pela valorização do metro quadrado ao longo das décadas. Parte 4. Os pilares da segurança. Porque, afinal, estes fundos são tão resilientes. Toda essa resiliência não cai do céu. Ela se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro é uma gestão profissional de elite, com equipes que acompanham o mercado hora a hora. O segundo pilar é a ampla diversificação. Eles pulverizam o capital por dezenas de galpões, shoppings e centenas de contratos de dívida. E o terceiro, e talvez o mais valioso, é o histórico comprovado. Esses fundos já operaram com taxas de juros nas mínimas e nas máximas históricas e sempre demonstraram uma formidável capacidade de se adaptar e continuar gerando caixa. E finalmente chegamos à parte 5, o efeito bola de neve, acelerando a liberdade financeira. Olha, reinvestir os dividendos que caem na conta cria uma verdadeira bola de neve. A tese por trás disso é simples, mas incrivelmente poderosa. Se a gente utilizar os aluguéis recebidos para comprar imediatamente novas cotas, a força implacável dos juros compostos é ativada. Chega-se a um marco matemático crucial, onde a própria renda passiva se torna suficiente para comprar novas participações de forma totalmente autônoma. O sistema passa a se retroalimentar no piloto automático. Essa combinação tática entre a distribuição agressiva de papel e a solidez bruta dos imóveis físicos estabelece uma base quase inabalável para o seu futuro. E para fechar a nossa reflexão, eu deixo uma provocação final. Você já parou para fazer as contas de quanto renderiam aportes consistentes nesses ativos ao longo de 10, 15 ou 20 anos? Fazer essas projeções mentais é o exercício perfeito para manter a convicção no processo de enriquecimento. Essa foi a nossa explicação detalhada sobre as nossas fontes de hoje. Um grande abraço e até a próxima análise aprofundada.